Rapaz, aí já começou bem, viu? Tá vendo? Qual o som do Rita, né? Qual o som? Estou xingando. Olá, boa tarde, gente. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Então, assim, dando continuidade a esse projeto que a gente tem feito algumas lives na perspectiva de fazer um registro histórico. Hoje, passando para um aspecto mais institucional, falar da antiga escola técnica, da importância dela na vida de alguns jovens, e falar de dois tempos. Hoje, nós trazemos dois tempos históricos. Robson é de um período e Jocafe e Edivando é de outro. E na segunda, mais um outro grupo que falará de um período anterior ao período que os meninos irão tratar hoje. Porém, sem tirar a marca e a importância da instituição que, de alguma forma, abriu diversas portas de oportunidades para alguns jovens. Inclusive, eu passei pela escola técnica, mas, infelizmente, o meu curso ele foi extinto, e aí eu preferi não dar continuidade, porque era muito incerto. E aí, assim, o objetivo das lives é fazer registros para numa possibilidade, um objetivo futuro de alguma forma, materializar essas histórias e deixar para uma posteridade e, inclusive, para os nossos filhos, netos, bisnetos, saberem e conhecerem essas histórias, né? E também na perspectiva de encantar os jovens a respeito da importância da educação, e principalmente da educação escolar. É um período em que as pessoas estão perdendo um pouco esse encantamento, e aí eu tenho consciência de que a partir das histórias de vida de cada um dos meninos aqui, vocês vão perceber que nada é fácil, porém que a educação escolar ela possibilita, como eu inclusive já falei, a abertura de diversas oportunidades, e aí cabe a cada um aproveitar, sabendo que a gente nunca para de trabalhar, inclusive trabalhar em nós mesmos essas oportunidades. E aí, como a gente sempre faz, aqui democraticamente escolhido para começar a fazer esse primeiro bloco, né, Robson, seja bem-vindo, Robson. Prazer revê-lo, nem que seja assim à distância, né? E aí, esse primeiro bloco, você fazer uma auto-apresentação. Obrigado pelo seu sim aí de estar presente com a gente aqui. Fique à vontade. Eu é que agradeço, né? Eu é que agradeço aí a oportunidade e dizer que é uma felicidade muito grande estar falando com você, Cleiton, com o Geocáfio, com o Edivando, e para todos que estão acompanhando essa live, né? Essas gerações já ano 2000 para cá, né? E é uma continuidade, né? A gente tem que realmente
esse seu trabalho de resgatar essas histórias, eu acho assim incrível, né, de inspirar outras pessoas. Vou me apresentar aqui rapidamente. Meu nome é Robson. Eu nasci no Ceará, mas fui para Sobradinho com menos de um ano de idade e em Sobradinho morei até os meus 17 anos. Então, eu me considero filho de Sobradinho. Toda a minha lembrança afetiva de infância e de adolescência, ela se passou nessa cidade, né, numa época de ouro, né, anos 80, anos 90, e isso marcou para mim profundamente a minha história de forma positiva, né? Porque nessa época a gente não tinha os grandes problemas sociais que hoje a gente enfrenta de forma mais intensa, especialmente nos grandes centros urbanos, né? A questão da violência, enfim, vários problemas sociais. Então, morei em Sobradinho, né? Fiquei em Sobradinho até 1994. E aí foi muito emblemático isso para mim, porque foi justamente eu fui embora de Sobradinho na final da Copa de 94. Brasil ganhando lá nos pênaltis, né? O Roberto Baggio perdendo lá o pênalti, e eu estava indo embora de Sobradinho e até hoje não retornei, mas morro de vontade de ir aí e colocar os pés de novo aí na terra da barragem, rever os amigos, né? Saí de Sobradinho, vim para o Ceará. A família da minha mãe, ela já morava, né, no Ceará. Minha mãe se separou do meu pai, e aí eu tive que vir para o Ceará acompanhando, e só que era no interior, né, do Ceará. E aí eu passei um tempo com ela lá no interior, e depois eu vim terminar a escola técnica aqui em Fortaleza, certo? Eu acho que no próximo bloco eu vou detalhar um pouquinho mais como é que foi essa transição da escola técnica lá de Petrolina, né, que era uma UNED, né, era uma unidade de ensino descentralizada de Recife, que ainda estava engatinhando na época que eu entrei lá, e vim para uma escola técnica que já tinha mais de 80 anos, né, com um dos ensinos mais top do Brasil. E daqui a pouquinho eu vou contar para vocês como é que foi essa minha saga aí, porque não foi fácil não, mas já adianto que valeu a pena, e a escola técnica para mim é algo muito valioso, né, que eu sempre vou guardar como assim, uma pérola da minha vida acadêmica, algo que os ensinamentos que eu aprendi lá, eu carrego comigo até hoje e utilizo na minha profissão, né? Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Você esqueceu de dizer os nomes de seus pais. Pronto, o meu pai é Francis Lu Vieira Sampaio. Ele ficou em Sobradinho, né, depois que a gente veio embora. E a minha mãe é Geralda Rodrigues Sampaio, e me acompanha até hoje. A gente mora praticamente vizinho aqui, é parede com parede aqui, os apartamentos. É isso, Francis Lu Vieira Sampaio e Geralda Rodrigues Sampaio. Tudo bem, Robson. Divando. Boa tarde. Você está me ouvindo bem? Sim, beleza, mano. Perfeito. Então, boa tarde a todos, aos meus colegas, que eu já me cumprimentei. Meu nome é Edivando Souza Teles, o mais conhecido como Vando, né? Sou filho de Lourdinha e meu pai se chama Edmundo. Eu morava lá na quadra em 18. Minha mãe ainda mora lá. E
Hoje eu moro em Uberlândia, né? Já tem mais de 10 anos que eu moro aqui em Uberlândia, Minas Gerais. E também, como o Robson falou, me formei como técnico em Química na Escola Técnica. Eu vou também falar para vocês toda a minha trajetória. E estou aqui, né? Depois de muitos anos aí, trabalhando na área e tentando buscar algo, né, a mais, como eu vou passar para vocês toda a minha história de vida, né? Então, Ô, eu acho que Vando, é só isso, Cleiton. Pode Edvando, falar. fala o nome dos seus irmãos, fala o nome dos seus irmãos, Ah, que aí o tá, pessoal que não fica mais fácil. tá. É porque esse fone aqui tá me deixando meio... Minha irmã é Wanda, né, Edvanda, todos conhecem como Wanda. O Cleiton conhece, meu cunhado é Jailson, o meu outro irmão é Charles, e eu tenho uma irmã chamada Carliene, né? E Jailson, meu cunhado é conhecido de todos vocês, né? E Wanda também. Talvez os outros dois não são tão conhecidos, porque a escola técnica era um elo que nos fazia conhecido, né? Porque todo mundo estava no meio ali, naquele tempo de estudo. Agora, Ok? meu irmão mais velho, eu disse que não ia entregar ele, mas aí meu irmão mais velho, pessoal. Tá me ouvindo bem? Olha, Tá me tá. ouvindo? Pronto. Boa tarde, Sim. pessoal. Boa tarde a todos. Estou aqui com 3 figurinhas carismáticas, gente que eu conheço há muito tempo. Tenho uma relação com o Edivando muito próxima por conta de Jailson ser um grande amigo meu, considerado como se fosse um irmão. Então, Vando ficou agregado nesse meio. Robson é aquele cara, acho que foi o primeiro, segundo colega que eu conheci quando cheguei em Sobradinho. Porque quando eu cheguei em Sobradinho, eu vim da cidade de Centro-Sé, minha mãe e meu pai são de Centro-Sé, e a gente chegou uma galerinha de 7 meninos para morar em Sobradinho. Um pouquinho, eu sendo primogênito, cheguei na sexta A, vou falar aqui na professora Fátima Bernardes, ou Bernardes do quê? Fátima Marques, rapaz. Cheguei lá com esse Robson, Damião, Ivanilson, Cleito Walter, minha cunhada Maria Joviane, ainda bem que ficou cunhada, a pessoa que tivesse casado, conhecia pequena. Eu vim de Centro-Sé, cheguei em Sobradinho, não tinha nenhum parente, nenhum amigo, ninguém como referência, e fui cair no Cires, na sexta A, e me tornei, nesse período, amigo de Robson, de Cleito. Robson foi amigo da quadra, ali a gente jogando bola, arrancando o couro do pé naquela quadra. E Cleito é meu irmão mais velho, porque eu nasci em fevereiro, ele nasceu em janeiro, então Cleito é meu irmão mais velho, uma trajetória que vem longa nossa, é diferenciada de qualquer coisa, de qualquer outro pensamento com outros amigos. A nossa relação é muito intensa. É padrinho da minha filha, somos amigos mesmo de muito tempo. E se alguém não me conhece, não lembra de mim, Sobradinho, para os mais jovens, eu sou irmão de Magaiva e de Jeová do Boca de Urna. Somos irmãos. Minha mãe é Dona Honória, mora na Rua 8, colado na casa de Tiné. Minha irmã Jeane, a esposa do Dr. Flávio, que recentemente nos deixou. E sou aluno da Escola Técnica Federal de Pernambuco. Um nome que virou meu sobrenome, porque quando eu chego em algum lugar, a apresentação, não, vim da Escola Técnica de Petrolina, se torna referência no meu trabalho aqui na cidade de Salvador. Muito bem, Joca. Apesar da mentira aí, mas apesar da mentira, você é mais novo que eu, mas eu vou deixar assim. Pronto, Robson. A parte mais importante agora, a ideia é falar de como era esse acesso até, né, à escola técnica.
a entrada, tudo a partir de sua história, que eu tenho certeza que é uma história bonita, conheço, a gente, na realidade, é do mesmo tempo, tem quase a mesma idade, então, de conviver nessas quadras da vida, jogando vôlei, basquete, tantas atividades esportivas que a gente fazia, ocupava os espaços. Então, assim, não sei como você sistematizou, mas fica à vontade para contar aí sua história para a gente. Eu vou fechar os outros microfones para ficar melhor para você. Beleza. Aí, teria quanto tempo, mais ou menos, Cleiton? Eu estou aqui cronometrando. Cada convidado tem Até quanto 20 tempo? minutos. Até 20 20 minutos, né? minutos. Beleza. Isso. Ok. Então, assim, a minha relação com a escola técnica, vou falar aqui de improviso, tá? Não premeditei nada. Assim, eu sou um cara meio ruim para data, confesso aqui aos colegas, mas vou falar com o coração, certo? O que representa para mim a escola técnica? Eu tenho uma relação meio que de amor e ódio com a escola técnica. Calma que eu vou explicar os porquês, né? Lá no início, quando eu fiz o exame de seleção, não sei se ainda se chama dessa forma hoje, havia até uma certa, entre aspas, facilidade, porque o candidato ele poderia escolher entre dois cursos, né? Eram duas opções de cursos. Na época, eu optei por eletrotécnica, que era o mais concorrido, né? Até por conta da expectativa de trabalho em função da barragem. E, em segunda opção, eu coloquei o curso de Química, né? E até por instrução da minha irmã mais velha, né, que é Poliana, acabei até esquecendo de falar dela aqui na apresentação. Eu sou irmão de Poliana, né? A gente vinha falando um pouquinho antes do início da live, e foi assim, Poliana fez parte aí do praticamente o último time de vôlei feminino aí de Sobradinho, né? Vai haver uma outra live aí que o Cleiton está preparando, onde ela vai participar. Então, por sugestão de Poliana, eu coloquei como segunda opção o curso de Química Industrial. E acabei passando na segunda opção, né? Eu não consegui a pontuação na época para entrar em eletrotécnica, que era a primeira opção que eu tinha colocado. E comecei a cursar aí o curso de Química Industrial na Escola Técnica de Petrolina. A Escola Técnica de Petrolina, na época, eu acho que foi 91, mais ou menos, porque como eu saí de Sobradinho em 94, eu já estava mais ou menos no terceiro ano, já estava no sexto período na Escola Técnica de Petrolina. Então, eu acho que é isso, né, Jocá? Eu acho que foi em 91, por aí. E nessa época, a Escola Técnica de Petrolina ainda estava engatinhando, né, assim, os cursos mesmo, a estruturação dos cursos, né, falando aí da parte mesmo científica e técnica do curso em si, ele ainda estava engatinhando. E eu estudei até o sexto semestre, como falei já anteriormente, e aí, pela separação dos meus pais, eu tive que sair de Sobradinho e vim para o Ceará, né? Onde eu passei um ano, mais ou menos, tranquei lá na escola técnica o curso e decidi, né, vir para Fortaleza sozinho, tentar aqui terminar o curso, tentar dar continuidade no meu sonho, né? Então, quando eu cheguei aqui em Fortaleza, né, que é onde eu moro até hoje, eu me deparei com uma escola técnica
já tinha mais de 80 anos de tradição. Era assim, uma das escolas técnicas, em termos de ensino, ela era uma das mais puxadas do Brasil, como ainda é até hoje. E para vocês terem uma ideia, eu tive que voltar para o quarto semestre para poder acompanhar a turma aqui. Porque o conteúdo, mesmo eu já estando no sexto semestre, o conteúdo, em relação à Escola Técnica Federal do Ceará, ele ainda era atrasado. Então, eu tive que retornar para poder acompanhar, eu tive que retornar para o quarto semestre, e aí eu acabei perdendo, né, um ano aí de escola técnica, com mais um ano que eu tinha ficado parado sem estudar por conta da separação dos meus pais. Já vai mais 2 anos aí perdido. Eu poderia, na época, como eu já estava no sexto semestre, eu poderia ter solicitado o diploma de ensino médio, né, na época, e já tentar um vestibular. E aí eu não optei por isso, eu optei por continuar o curso e ir até o final. E aí eu acabei me deparando com um sistema de ensino altamente puxado aqui no Ceará, e com a questão do psicológico um pouco afetado em função da separação dos meus pais, e por o conteúdo ser muito puxado. Para vocês terem ideia, eles, aqui na Escola Técnica Federal do Ceará, no segundo semestre, os alunos eles já começam a ter disciplinas envolvendo cálculo, limite, derivada. Rapaz, é algo assim extremamente puxado. E aí eu tive que queimar muita pestana, né? Foram muitas noites estudando mesmo, afinco, para poder concluir. E de modo que assim eu acabei deixando passar algumas oportunidades, né? Porque eu poderia, como eu falei anteriormente, já ter pego o meu diploma de ensino médio e já ter tentado um vestibular na época, né? Que na época não tinha o Enem. Mas, enfim, eu acabo colocando isso na conta de Deus, porque hoje eu sou uma pessoa realizada no meu trabalho, principalmente, e devo muito ao conteúdo das escolas técnicas, tanto da Escola Técnica de Petrolina, como a Escola Técnica Federal aqui do Ceará. Como o Geocaf falou, né, realmente você dizer que é aluno de uma escola técnica federal já te dá um know-how, já te dá um respeito a mais. O olhar das pessoas, eles te respeitam mais quando você fala que fez escola técnica federal. E aí, assim, por que eu falei que eu tenho uma relação de amor e ódio? Porque eu não sei se vocês sabem disso, mas e eu não sei se alguém conseguiu quebrar essa façanha que eu fiz. Eu acho que certamente já devem ter conseguido, mas eu fui um dos alunos mais novos a entrar na escola técnica. Na minha época, né? Eu ainda tinha 13 anos na época que eu entrei na escola técnica. Né? Então, eu não sei, certamente devem ter quebrado esse recorde aí, mas o estranho é porque eu fui o mais novo a entrar e eu acho que eu fui o que mais demorou a sair, porque devido a esses problemas todos, né, de ter que meus pais se separaram, eu passei um ano sem estudar, depois tive que regressar dois semestres, né, 2 períodos, né, eu tinha saído no sexto período da Escola Técnica de Petrolina, retornei para o quarto semestre, né, o quarto período aqui na Escola Técnica Federal do Ceará,
e acabei me enganchando em algumas disciplinas, né? Físico-química 2, e, enfim, eu acabei no dia que eu consegui, assim, e o último professor chegou para mim e disse assim: amigão, tá tudo ok, você tá passado. Cara, assim, passou um filme na minha cabeça, velho. Vocês não têm noção da, 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 da alegria, né, da felicidade que eu senti em ouvir aquilo, né, que eu estava formado, que eu não devia mais nada, e ali era só receber o canudo e dar continuidade aí na vida. Mas consegui meu primeiro estágio, né, e já fazendo uma correlação da escola técnica com o trabalho. O meu primeiro estágio que eu consegui foi através da escola técnica, né? Eu não sou um profissional de muitas empresas, né? Eu trabalhei em poucas empresas até hoje, mas trabalho desde sempre. Eu sempre trabalhei e estudei. E, assim, saí da escola técnica, prestei vestibular, aí é onde você vê o nível do estudo, né, da escola técnica. Eu saí da escola técnica, não fiz preparatório algum, e ingressei na Universidade Federal, passando em quinto lugar no curso de Química, sem fazer nenhuma preparação. Então, é aquela história, né? O trabalho árduo, o estudo com afinco, ele vai te credenciando, você vai juntando uma bagagem, e isso ninguém tira de você, velho. Isso aí, quando eu entrei lá na Federal, aqui do Ceará, na Universidade Federal, também no curso de Química, aí só que licenciatura, eu também sou formado em licenciatura para dar aula de Química, mas não segui aí na profissão, na carreira. Hoje eu tenho a minha empresa, né, eu trabalho na área comercial, mas de produtos químicos. Então, toda a minha bagagem escolar, de escola técnica e de universidade federal, essa bagagem, essa chancela, ela me credencia quando eu estou perante o cliente. Porque no mercado que eu atuo, de cada 100 consultores de vendas, acho que se um for formado em química, é muito. Então, quando eu me apresento para o cliente e faço toda a minha apresentação e endosso, né, os meus diagnósticos com o fato de eu ser um químico, né, isso é quase 100% da venda fechada, porque o cliente ele se sente muito mais seguro de estar sendo atendido por uma pessoa que tenha embasamento técnico, que tem realmente a formação técnica. Né? E hoje eu tenho a minha empresa, como eu já falei anteriormente, de representações, atuo na área comercial, mas a parte técnica sempre é muito forte, sempre é muito presente, e isso eu devo muito à Escola Técnica Federal. Guardo com muito carinho a questão das viagens, né? Então, você sair de casa ali no começo da noite, né? Finalzinho de tarde, começo da noite, que a gente estudava à noite, e aí você entra no busão lá, com a turma, com a galera, e só retorna lá para 11 horas. Né? Nessa época, a gente não tinha medo, né, de retornar para casa, chegando 11 horas da noite. Né? A gente só sentia mesmo era fome e frio, né? E haja pipoca, meu amigo, porque a minha comida, né, não tinha dinheiro, não tinha grana para comprar salgado, para comprar essas coisas. A gente matava a fome mesmo, era com pipoca, meu amigo. E é isso, eu acho que não preparei nada, falei aqui de coração. A minha relação com a escola técnica é essa relação de amor e ódio. Amor porque é o que assim, foi onde eu mais estudei. Eu estudei mais na escola técnica do que na Universidade Federal.
sinceramente falando. Eu estudava, eu era mais cobrado na escola técnica do que na Universidade Federal. Hoje, o meu filho, ele estuda no Colégio Militar do Exército. Aqui em Fortaleza, existem 3 colégios militares. Um do Bombeiro, né, do Corpo de Bombeiros, outro da Polícia Militar e o outro que é o do Exército. O mais concorrido é o do Exército. E ele passou, né, como existe um exame de seleção para alunos de pais civis, né? Todo ano eles abrem aí na faixa de umas 40 vagas para o 6º ano, e ele conseguiu entrar. Mas ele conseguiu entrar, meu amigo, com muita ralação, porque foi um ano de preparação, isso para uma criança de 11 anos, 11, 12 anos, na época ele tinha, e ele fez um preparatório num cursinho aqui, num bairro perto de casa, e ele ia todo dia, de segunda a sábado, né, todo sábado tinha uma prova simulada, para poder entrar nessa escola militar. E aí o que é que eu quero deixar a mensagem, né? Que o fato dele ter tido um pai que sabe o valor do estudo, né? Que sabe o valor que de fato tem um estudo de qualidade, né? Uma educação de qualidade, foi o que fez eu motivá-lo, incentivei, embarquei com ele nessa, e ele entrou no colégio, né? Ganhou um irmão por conta disso. Eu sou pai de 2 filhos. Eu inventei de ter filho depois de 40 anos. Até o pequeno Heitor aí que está com um ano e meio aproximadamente. E o meu filho mais velho, que é o Juan, ele ganhou um irmão por conta desse trato que eu fiz com ele. Eu digo, olha, passa no colégio militar, eu te dou um irmão. E aí não foi fácil, ele não passou de primeira, ele bateu na trave na primeira vez que ele fez, mas aí ele passou em 4º lugar no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, e no ano seguinte ele fez a prova novamente do Colégio do Exército e conseguiu entrar em 26º. E isso para mim é motivo de muito orgulho, de muita alegria, de um pai que sabe exatamente o valor de um ensino de qualidade. E isso ninguém tira da gente. Isso nos engrandece, isso as pessoas respeitam muito, e é isso, mano. E a minha história é essa. Passar a bola aí, Clay. Pronto. Passar para Edvando aí. Robson, muito obrigado por sua fala. Assim, estou aqui satisfeito, muito satisfeito. Esse o objetivo, é ouvir assim outras pessoas que tenham essa visão em relação à escola, às oportunidades que ela possibilita. Mas, olá, Edvando. Então, vamos lá, vou resumir aqui um pouco da minha história. Como o Robson falou, né? A escola técnica, para nós, eu estudava no 24 de fevereiro, né, fazia contabilidade. Tinha tentado entrar na escola técnica, eu não consegui a primeira vez, e já estava no 2º ano de contabilidade, quando eu consegui entrar na escola técnica. Então, quando eu entrei na escola técnica, foi aquele impacto, né? O Robson falou, um ensino muito puxado, a qual eu não era acostumado, e por conta disso eu peguei dependência em um monte de matéria. E a partir do 4º período, eu comecei eu praticamente morava na escola técnica, estudava de manhã, tarde e noite, porque pagando matéria para que terminasse o curso no tempo certo, em 4 anos, né? Então, a escola técnica era assim, para muitos, principalmente para mim, era aquele sonho, né?
como o Robson falou, né, e eu acredito que todos nós passamos por isso, né, por dificuldades financeiras, algumas restrições em casa, e a gente via na escola técnica um refúgio onde a gente ia conseguir um curso técnico, terminar um curso técnico, e começar a trabalhar e começar a ganhar dinheiro. Né, porque até então nós tínhamos aí alguns cursos estaduais, municipais, mas que, assim, de certa forma, não era como escola técnica. A escola técnica era menino dos olhos daqueles que não tinham condição de fazer uma faculdade. Né? Naquele tempo, o ensino superior não era acessível, nós tínhamos a FACAP, que era para formar professores. Quem tinha condição saía para as capitais ou grandes cidades fazer uma faculdade federal, e quem não tinha, olhava para a escola técnica. Né? Então, entrei na escola técnica, e foi aquele impacto, comecei a perder matéria, porque não estudava como deveria, e comecei, a partir do quarto período, a estudar de manhã, tarde e noite ali. Né? Ia de manhã no ônibus da Joalina, e à noite voltava no ônibus dos estudantes, né? No ônibus da associação. Então, foi um período de 4 anos muito puxado. Né? E foi um período bom também, porque foi um período de construção de amizade, um período que a gente hoje fala, né, de formar um elo, né, que hoje, se hoje nós estamos aqui, foi esse elo da escola técnica que nos uniu, né. Aos sábados a gente ia para a associação dos estudantes, né, quando tinha reunião, cansado, morto de cansado, porque estudou a semana toda e no sábado, pela manhã chegava à noite, ia para as reuniões na associação de estudantes, onde ali às vezes tinha uns quebra-pau, onde a prefeitura queria cortar o ônibus, e tudo isso foi construindo uma história, né, em nossas vidas, né. Terminei a escola técnica em 99, depois de muita luta, como o Robson falou, como o Francivani falou aqui, comendo muita pipoca, às vezes quando eu ia de manhã, eu levava uma bolachinha recheada e passava o dia todo com a recheada, porque eu precisava pagar a matéria, né, e também não tinha de conseguir terminar. Terminei em 99, né, com muito esforço, e entrei na Mineração Caraíba para estagiar no ano 2000. Fiquei um ano estagiando, e depois fui efetivado na Mineração Caraíba. Então, ali, a Mineração Caraíba, ali mão de obra de escolas técnicas, não apenas de Petrolina, base. Né? Nós tínhamos uma base boa, de um bom conhecimento. Né? A escola técnica ela tinha essa missão de formar bons profissionais. Então, eu fiquei na Mineração Caraíba até 2002, onde eu passei em um concurso para trabalhar numa mineração do governo, né, chamada Indústrias Nucleares do Brasil. Essa mineração ela é em Caetité, lá no sudoeste da Bahia. E fiquei ali nessa mineração 8 anos trabalhando. E o que eu pude observar ali é que nessa mineração outros técnicos passaram, porém eu era o único de formação técnica federal. O que eu pude observar é a base que eu tinha. Não é me querendo me agradecer. O que eu vou falar é que a escola técnica ela formava muito bem os profissionais. E a gente tinha um costume de falar, você paga para entrar, que você tinha que pagar para fazer uma seleção na escola técnica, e rezar se passar, que era para sair daquela escola, né? O Joaf, né, o Cleito, o Robson, lembra dos professores, né? Tinha Lenine, que é aquele professor de física que pegava pesado, né? Nós tínhamos aí aqueles professores de matemática que judiavam da gente de tudo quanto é jeito. Então, a gente tinha uma base, uma base sólida, né? Fiquei na indústria do Brasil, que é uma mineração do governo, só
só o governo ele pode explorar urânio. Fui nessa mineração, trabalhando como técnico industrial até 2008. Em 2008 eu resolvi ir para Uberlândia fazer engenharia, né? Aí fui fazer engenharia elétrica. Por que fiz engenharia química? Porque eu precisava trabalhar e eu fiz na faculdade particular, né? E como não tinha química na particular, eu fiz elétrica, que era, como o Robson falou, foi uma opção. Quando eu fui me inscrever na escola técnica, eu coloquei a engenharia elétrica como uma segunda opção, né? Engenharia elétrica, não, curso de eletrotécnica como segunda opção. Então, eu tinha uma afinidade para esse lado, né? Então, como fui para Uberlândia, como não tinha engenharia química, eu fiz engenharia elétrica. E no mesmo ano, em 2008, eu entrei na Coca-Cola, lá em Uberlândia, né? Então, comecei a produzir, fabricar Coca-Cola, Fanta, Sprite, trabalhava na linha de produção de qualidade, trabalhava em todos os pontos onde a química atuava, né? Que é a qualidade de alimentos, a produção de refrigerantes, o controle de qualidade desses refrigerantes. Então, eu pude trabalhar ali e também obter uma experiência na área de alimentos, né? Porque até então eu tinha um conhecimento na área de mineração. A mineração Caraíba era a mineração de cobre, como vocês conhecem, né? E então eu tinha uma sólida experiência ali, porque eu trabalhei em laboratório químico, e a gente chama química de bancada, e eu trabalhei em laboratório de processo na mineração Caraíba, né? Então eu controlava todas as áreas de processo. Era uma equipe formada, né, com os engenheiros e técnicos, que tinha a responsabilidade de controlar as variáveis e produzir o melhor concentrado de cobre possível na mineração Caraíba. Nucleares do Brasil, trabalhei diretamente no laboratório de qualidade. Então, eu era responsável pelo turno, e toda a produção de urânio que era produzida, no caso, não é urânio, é o óxido de urânio, toda a produção de óxido de urânio que era produzida, o técnico do turno era responsável. Então pelo turno, eu trabalhei como responsável, né, na indústria nuclear do Brasil, na produção, né, do óxido. Depois que eu fui para Uberlândia fazer engenharia, comecei a trabalhar na Coca-Cola, como falei, né, fazendo refrigerante. Terminei engenharia elétrica, e aí depois eu fui, em 2014, entrei no mestrado. Eu costumo falar que Deus ele tem me levado só para o lado da química, porque eu terminei engenharia elétrica, tentei mestrado na área de engenharia elétrica, não consegui. Consegui fazer um mestrado na área de biocombustíveis, né? Chamada quimiometria. É uma área de química que envolve cálculos, envolve cálculos computacionais, que, em resumo, a gente constrói algoritmos para usar biodiesel contaminado. Então, fiz o mestrado na Universidade Federal de Uberlândia, e também em 2008 eu fiz um concurso para a Universidade Federal de Uberlândia e entrei, né? Voltando um pouco, eu esqueci de falar desse detalhe. Então, eu entrei na Federal de Uberlândia para trabalhar, né? Hoje eu sou servidor federal da Federal de Uberlândia, e em 2014 eu fiz esse mestrado, comecei esse mestrado, terminei esse mestrado, melhor dizendo, né? Em 2014. Onde eu pude aprender, na Universidade Federal de Uberlândia, eu trabalho na área de Química, no Instituto de Química, então, aquilo que eu aprendi na escola técnica casou com o interior, né? E nós, não apenas eu, como os colegas lá, nós que estão terminando de pós-graduação, na parte toda, nós estamos ali dando um apoio, né? E esse conhecimento da escola técnica tal, não apenas para passar nesses concursos, como para ajudar e trabalhar, né? Concluí o mestrado em 2014, e este ano, né, eu entrei no doutorado bem em biocombustível.
Eu tentei, mais uma vez, fazer o doutorado na engenharia elétrica, mas não deu certo. Eu até comecei, mas o doutorado, o mestrado, doutorado é um casamento com o orientador. Então, se o casamento ele não está dando certo, esse casamento acaba. E, então, eu comecei na elétrica a fazer e não deu certo. E aí voltei para a química para fazer o doutorado. Hoje eu trabalho com doutorado, né? Eu trabalho não, perdoe. Faço doutorado. Trabalho na universidade e faço doutorado. A escola técnica ela foi fundamental não apenas profissional, conhecer os colegas, né? É uma felicidade grande. A gente sair, toda vez que eu vou a Sobradinho, eu fui a Sobradinho no final do ano agora, e até janeiro, a gente vai buscando, né, os colegas, conversando, ver como é que estão, e o bom é isso, né, é você olhar para trás, aquele sofrimento, inclusive eu fui lá na escola técnica para ver a placa com o meu nome, isso é um motivo de, porque todo aquele período de sofrimento, tudo aquilo que a gente sintetiza como algo bom, pessoal para nós e uma construção profissional, né? E eu agradeço também a Associação de Estudantes, porque ela possibilitou, né, que a gente estudasse, porque nem todo mundo tinha condição de ir para a Joalina, né? Então a gente ia através do busão ali, né? A galera, né, a gente saía às 5 horas, como o Robson falou, às 17 horas, e só voltava às 11, morrendo de fome, cansado, e foi um período gostoso, um período bom, né, que não existia internet, se a gente tinha que aprender, tinha que ir na biblioteca, às vezes tinha que alugar, tinha que reservar livros, né, para que a gente estudasse, que era busca muito grande por livros. Foi um período sofrido, mas foi um período muito bom, né, e que veio a nos fazer construir como profissionais e como seres humanos. Né? E é isso que eu tenho que falar. Valeu, Edvando. Você tira o fôlego da gente, assim, esse processo de formação seu aí, viu? Mas e aí, Geocaf? Sua vez agora. A escola técnica na minha vida é um divisor muito grande de águas da minha vida. Porque tudo que eu me relaciono na minha vida envolve a escola técnica. Eu entrei na escola técnica por vontade da minha mãe, não minha. Parece brincadeira, mas a gente tem um amigo comum de todos nós e das pessoas que estão acompanhando a live, Cleves, e ele tem um irmão, Clóvis, que é mais velho. É da gente levando na S13, Clóvis se formou na escola técnica e veio para Salvador. A Clóvis trabalhando aqui em Salvador, a primeira coisa que eu acho que Clóvis fez foi uma reforma na casa da mãe dele, na Rua 7, e comprou um videocassete. Inclusive, usei muito mais Cleito e Clevinho para fazer os estudos da... Vocês estão me ouvindo? Sim. O áudio tá bom? Tá perfeito. Tá bom, ok. pode continuar. E esse videocassete que Clóvis comprou, esse videocassete que Clóvis comprou para a casa da mãe dele, os vídeos para fazer os trabalhos no Colégio 24, porque antes de ir para a escola técnica, eu era estudante do Colégio 24 de Fevereiro. Porque, por ironia do destino, não sei o que aconteceu na sétima série A, eu
meu amigo Cleito, meu amigo Edilvan, que hoje está com Deus, a gente perdeu o ano, porque eu não sei. A gente era os melhores alunos da sala, junto com o Robson, com o Cícero Romão, o Jonas, Joviânia, e a gente perdeu a sétima série, ficamos para trás. Robson foi para a oitava série, e da oitava série, quando eu fui estudar mais Cleito, a oitava série, Robson foi para a escola técnica. Aí a gente sentado ali na avenida, passava Robson, Jonas, dentro do ônibus da Joalina, vindo técnica, período, quando nós terminamos, não tem ação. Então, eu estudei o primeiro ano junto com o Cleito, no 24, e iniciamos o segundo ano. Aí, nesse período que a gente começou o segundo ano, teve exame de seleção. Um amigo nosso, Eudes, fez esse exame de seleção, entrou na escola técnica, e no meio do ano, quando teve exame de seleção, entrei. A gente resolveu fazer, vamos fazer a escola técnica? Rapaz, não vou não, não vou. E minha mãe, vai, você vai sim, porque o Clóvis reformou a casa de Dona Socorro, e você vai para a escola técnica, porque o trabalho que você vai arrumar é lá na escola técnica, você vai fazer refrigeração. E ela ainda escolheu o curso, porque o Clóvis fez refrigeração, então eu tinha que fazer refrigeração. E aí resolvemos fazer o exame de seleção da escola técnica. Agora, ela queria que eu fizesse a escola técnica, mas não me deu o dinheiro da inscrição, que ela não tinha. Tinha que fazer a inscrição, ela não tinha dinheiro. E minha amiga, dona Elza, mãe de Cleide, tinha dado um couro de rato para ele, e ele pegou o dinheiro e dividiu a inscrição dele e a minha. Foi meu amigo que pagou a inscrição. E a gente entrou na luta, vamos entrar na escola técnica. A gente tinha a biblioteca municipal, ali onde é o Bradesco hoje, se eu não me engano, é o mesmo prédio. Então, ali era a biblioteca municipal, uns livros rasgados, faltando folha. E eu sentava ali mais Cleito, estudando, para entrar na escola técnica. Mesmo a gente já sendo aluno do segundo ano, no 24, porque aí começava o primeiro desafio. Não passou na prova da escola técnica, já era uma decepção. Você não passou, não entrou. Vando que teve essa decepção, né, Wando, não ter passado a primeira vez. Então, fomos fazer. Quando saí da sala, que fiz a prova do exame de seleção, fomos para o barraquinho de coco. Nosso amigo Coco, Wando, a gente comeu muita pipoquinha Copa do Mundo. Eu, Wando, Ana Castro, Quedinho, que é Cledson, né? A gente comeu muita pipoquinha Copa do Mundo ali de coco, na frente da escola técnica. E quando eu saí na porta, aí, eu fiz essa também com fulano, isso, eu acho que eu passei. E fiquei naquele sentimento que tinha passado. Acordei na minha casa de manhã, nem lembrava do dia do exame da seleção que ia sair. Chega o Washington, irmão de Wellington, Cleito sabe quem é, dali da rua atrás do Pantera, o Washington e o Wellington, o Washington que era malhado. O Washington chega na porta da minha casa de manhã cedo, 7 horas da manhã. O cara foi comprar o jornal. Lembra, Robson, que saía o nome do jornal da região, o Jornal de Juazeiro? Ele foi comprar o jornal lá no posto de Pereira para ver a relação de quem tinha passado na escola técnica. Foi bater lá na minha casa, me acordou de manhã cedo, dando a notícia. Velho, você passou na escola técnica. A partir dali, todo mundo, os amigos, começaram a ir lá em casa. E aí, no outro dia de manhã, 2 amigas minhas estavam tristes, Ana Castro e Kátia, que elas não tinham entrado na escola. Eu passei, Cleide passou, e as meninas não passaram. Quando passou mais ou menos uma semana, alguém não foi fazer a inscrição, e as meninas estavam na repescagem e entraram. E essa foi uma festa que a gente fez na quadra poliesportiva, não era coberta ainda, com o resultado que as meninas tinham entrado na escola técnica. A gente fez um parabéns, uma coisa gostosa, que a gente era estudante do 24 de fevereiro, e aí começou a trajetória escola técnica. Entrei na escola, dei isenção de matérias no primeiro semestre, porque eu já tinha estudado o primeiro ano no 24, foi um erro,
Foi um grande erro. Engelbert mora hoje em São Paulo. Engelbert, mesmo fazendo o 24 de fevereiro, que a gente estudava junto, Engelbert foi para as aulas de matemática e de física todas o primeiro semestre. Eu não fui. Não fui. Segundo semestre foi que eu fui. Quando eu chego no segundo semestre, me dou de cara com matemática que eu não sabia nem para onde é que ia. O cara me vem com um monte de teoremas. Eu digo, meu Deus do céu. Aí, levando, primeiro pau, dependência. Aí, dependência, pronto. Aí começou a situação. E eu tinha que me formar no 24 para garantir o segundo grau. Acordava cedinho. É por isso que eu falo, a minha relação com o Cleiton é grande, é assim, ó. A gente acordava de manhã, ia para o Paulo Pacheco, que a gente fazia o estágio de contabilidade. Saía do Paulo Pacheco, chegava em casa, tomava um banho, ia para o colégio à tarde. Saía de dentro do colégio no 24, pegava o ônibus, o Giovanni, que era nosso motorista, e ia para a escola técnica. Só ia chegar em casa às 11 horas da noite. E sábado e domingo ainda ficava junto ainda. Tinha que sair para relaxamento, tomar um mantilazinho com coca, que era bom. Aí começou a relação da escola. E o Gorozinho, que o Gorozinho era no pé da quadra, ali era bom. Aí o que que aconteceu? Como o Vando falou, veio as dependências. E quando chegou no quinto período, eu comecei a namorar. Escola técnica. A namorada começou a estudar. A namorada estava estudando no Codefas, em Juazeiro, começou a dar no mesmo ônibus que a gente. Então, a escola técnica, de novo, né, me favoreceu por estar naquele ônibus, conhecer a minha namorada. Tantos anos de Sobradinho, eu nunca tinha visto a criança. Conheci a Joviane, que quando eu cheguei em Sobradinho para morar em Sobradinho, Joviane, minha esposa é filha de seu Miguel dentista. Então, estudava junto eu, Cleito, Joviânia, Jonas, Cícero Romão, todos alunos da escola técnica. Nossa sexta A tinha grandes nomes que vinham no futuro, bem próximo, que eram essas pessoas na escola técnica. Então, conheci minha esposa no ônibus da escola técnica, e aí, aquela vontade de se formar, porque quando eu chegava na casa dela, a mãe dela era uma pessoa da igreja, centrada, muito dentro das coisas certas, pior do que Manelão, o Cleiton tinha que enrolar Manelão para namorar com minha comadre Raquel, e eu tinha que... Seu Miguel era fácil, mas Dona Sancha era duro o negócio, era sério. 9 horas da noite ela dizia, vai para casa, meu filho, que a cidade é perigosa, não pode ficar na rua não, e mandava embora. Eu queria casar, mas para casar eu tinha que terminar a escola técnica. E aí tinha que começar a estudar de verdade. Então, eu terminei o 24 de fevereiro e comecei a me matricular de manhã, de tarde e à noite. Juntava aí com o Vando, com o Janilson, com o Nelson. Lembra do Nelson dos Olhinhos Verdes, Vando? A gente juntava, fazia a lista, né? Onde é que vamos pagar a matéria? Cátia, Ana Castro, onde vamos pagar a matéria? Porque não podia chocar, os horários não podiam chocar. E aí começou a luta de manhã, à tarde, à noite, para legalizar as dependências. Não, agora eu tenho que me formar, porque eu quero casar, e me formei. Fiz 4 anos e meio na escola técnica, eu paguei uma matéria sozinha, só comandos elétricos, no nono período, e me formei. Então, Ana Castro já tinha se formado um semestre anterior, ela veio para a Isoterme. Quando eu me formei, no outro dia, Ana, que é uma pessoa que a gente tem uma relação de amizade muito grande, Ana disse, já eu quero vir para Salvador, ela e Castro, né, que a gente chamava de Leozinho, Castro, conseguiram meu estágio na Isoterme. Então, eu vim para a maior empresa de ar-condicionado do Norte e Nordeste, que era a Isoterme. Então, uma responsabilidade imensa. Quando você chegava na Isoterme, tinha o dilema. Os que servem, os que têm competência, permanecem. Os que não têm competência, volta para Sobradinho e vai para casa. E eu tinha a necessidade de ficar. Eu não podia voltar para casa. Eu não podia terminar um estágio e voltar para casa
porque eu venho de uma família de 7 irmãos, e o meu pai viajava, morava fora, a gente muito pobre, e eu tinha a necessidade de ajudar, né? Aquele sonho da minha mãe de eu ser um Clóvis na vida dela, tinha que acontecer. Terminou o meu estágio, não terminei meu estágio na Exoterm, não. Eu pedi para sair da Exoterm, eu consegui um outro estágio na outra empresa que era do mesmo nível da Exoterm, a Tuma, uma empresa de Minas, e fui para a Tuma. Essa ida para a Tuma foi maravilhosa porque a Tuma não conhecia a escola técnica. Quando eu cheguei na Tuma, eu abri um leque de oportunidades para muita gente. Muita gente mesmo. Eu acho que 3 a 4 anos depois que eu fui para a Tuma, a carteirinha de estágio na escola técnica já era carimbada. O pessoal vinha para a Tuma. Saía da escola técnica, a Tuma queria. Tá ouvindo, Robson? Tá ouvindo? Ah. A turma queria o pessoal da escola técnica. Isso graças ao meu desempenho, de Janilson, que eu trouxe para a turma, que é irmão de Jailson, de Reginaldo Marinho, e acho que Reginaldo está em Fortaleza, não sei se tem contato com o Robson, Reginaldo mora em Fortaleza. Então, o nosso desempenho na turma fez com que outras pessoas viessem para Salvador. Alex Marlon, que a gente chamava na escola de cara de gato, é um engenheiro mecânico respeitado por conta de ser técnico de campo. Não é um engenheiro que se formou ali e está aprendendo o beabá devagarinho, não. Ele, quando se tornou engenheiro, foi um engenheiro que já vinha de trabalho do dia a dia do campo por ser um técnico da escola técnica. Então, estudei na escola técnica, me formei, vim para Salvador, trabalho ainda com ar-condicionado, é o que eu sei fazer e muito bem, é quem me dá o meu sustento. Tenho minha casa em Salvador, educo minha filha, tudo graças à escola técnica. Fiz 4 semestres de engenharia elétrica na FTC, tranquei, não sei se retorno, acho que não é mais o meu foco hoje, mas tudo se deu por conta da escola técnica. Como o Robson falou um pouquinho do filho dele, a minha filha, acho eu que é uma pessoa muito inteligente, avançada para a idade dela, porque quando eu tinha a idade dela, eu ainda tomava banho nu, correndo no chafariz aí na rua de Sobradinho, não tinha um pingo de juízo e noção das coisas. Minha filha é uma pessoa inteirada, uma pessoa que gosta de ler muito, apaixonada por esse padrinho dela, que é um exemplo aí é um poço de sabedoria esse homem. E assim é a minha vida. Tudo gira em torno da escola técnica. Quando eu envio um currículo para algum local, meu currículo ele não começa com o meu nome, não. Ele começa com Escola Técnica. Escola Técnica Federal de Pernambuco, que é para alguém logo chamar a atenção para ver do que se trata. E nunca me deixou faltar oportunidades na vida a minha formação da escola técnica, não. A escola técnica foi maravilhosa. Foi uma aventura muito boa, porque eu conheci gente que estudava de manhã, eu conheci gente que estudava à tarde, eu conheci gente que estudava à noite. Então, aquele cara que entrou na escola técnica e se formou tudo bonitinho, ele conheceu a sala dele. Eu rodei em todas as salas, porque eu paguei matéria, e gente pagava matéria da minha sala, então conheci muita gente, tenho grandes amigos feitos através disso, de viver na escola técnica. Então, escola técnica, ainda hoje eu prego para muita gente, eu disse, se tiver oportunidade, vá para a escola técnica, vá, estude na escola técnica. E, no mais, eu acho que esse é o meu resumo. Minha vida divide entre escola técnica, antes e depois da escola técnica. Pode dar seguimento. Que bom. Assim, eu posso falar que eu conheci a escola técnica enquanto estudante durante um tempo, passei 2 anos estudando por lá. E há pouco tempo, acho que final do ano passado, eu ainda
fui professor, no caso de um campus aqui próximo, em Irecê, e percebi lá a estrutura, a permanência daquele aspecto, daquela metodologia, daquela didática, né, da exigência que a instituição ela mantém. E isso, eu acredito assim, não mata ninguém ser exigente, pelo contrário, desde que a instituição ela consiga dar condições de estudo, né, ter um bom laboratório, ter uma boa biblioteca, ter bons profissionais. Não adianta a instituição cobrar demasiadamente se o professor de matemática não sabe matemática, se o de português não sabe português, e assim por diante. Eu acredito muito, e eu creio que os IFES, né, mantendo a qualidade que a escola técnica, no caso, nos proporcionou, de alguma forma traz uma qualidade, principalmente para os profissionais, e como até em alguns comentários aqui as pessoas ressaltaram, até no aspecto crítico, que assim, nós hoje temos várias pessoas que passaram pela escola técnica que não seguiram a profissão, mas que são seres humanos realmente críticos, reflexivos e que contribuem com o desenvolvimento da sua cidade, da sua comunidade, enfim. É um estudo que eu acredito que deveria ser imitado por várias instituições. Mas, para não estar repetindo aqui o que vocês já falaram, eu queria que vocês fizessem as considerações finais, tá? Fiquem à vontade para lembrar, agradecer do tempo que cada um esteve por aqui, por Sobradinho. Enfim, é um momento que eu deixo para vocês ficarem à vontade aí, para falar, para dizer o que quiserem, inclusive fugir do tema da escola técnica, se quiserem. Né, Robson? Bacana. Tá ligado o meu microfone? Tá. Pronto, então eu acho que, assim, primeiro dizer que foi um prazer participar aí junto com vocês desse bate-papo, parabenizar você, Cleiton, que eu tenho assistido algumas lives que você tem feito, eu acho esse seu trabalho incrível, né? E, assim, para as pessoas que estão nesse momento assistindo a live e as demais que vão assistir depois, que fica gravado, não é isso? Falar assim, que não só, a gente aqui muito se falou da questão escalonamento de escola técnica, trabalho, né? Mas eu acho que mais do que isso é a questão da superação das dificuldades, né? Como o Edivando falou, o Geocafo falou, todos nós viemos de famílias humildes, né? E a gente via no estudo a possibilidade de galgar uma situação melhor, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente conseguiu atingir esse patamar, mas mais do que isso, né? Todo esse processo de dificuldades superadas, né? E você pegar um ônibus na Bahia e estudar no Pernambuco. Às vezes eu conto isso para o meu filho, ele olha assim para mim, como assim, papai? Porque a juventude hoje, né, a gente sabe que os tempos são outros, né, a coisa mudou, e eu vejo muito a questão da meritocracia. Você conseguir superar esses obstáculos, sentir na pele, né, os problemas e enfrentá-los e resolvê-los, é isso que te faz mais forte, né? Se você não tem desafios, se você não tem dificuldades, isso não vai contribuir positivamente para a formação, para forjar a tua personalidade, né? Eu tenho muito. A minha personalidade hoje é uma pessoa
que saiu de Sobradinho, que veio para Fortaleza sozinho. Morei em casa de pessoas que eu nem conhecia direito, mas com um propósito e um foco muito firme de que a conclusão do meu curso na escola técnica, de continuar buscando o correto, as coisas boas, isso me fez ser o homem que sou hoje, o pai de família que eu sou hoje. Eu sou casado, tenho 2 filhos, a minha mãe mora aqui comigo, eu cuido dela, e assim, a minha grande missão de vida é cuidar da minha família. E esse processo todo de dificuldade superada é o que de fato forja o caráter de um homem. Quando você tem tudo fácil, né, as coisas hoje, eu vejo meu filho, às vezes, ele entra no meu carro, né, com ar-condicionado, eu vou deixá-lo na escola, e ele não sabe o que é pegar um busão 5 horas da tarde, chegar 11 horas da noite morrendo de fome. Então, mas ele é esforçado, ele conseguiu, né, como eu já tinha falado anteriormente, entrar no colégio militar, e eu procuro sempre, e vou procurar sempre passar para os meus filhos isso, que o que não te mata, te fortalece. Se nós hoje, Jocafe, o Edvando, o Cleiton, né, essa geração de ouro da década de 80, 90, a gente tem isso muito forte na personalidade, né? De vir de uma família simples, de vir de uma família humilde, e mais do que ter dinheiro, mais do que ser bem-sucedido, ter esse caráter forjado na superação das dificuldades. Eu acho que é esse o recado que eu queria deixar para a galerinha aí mais nova que está assistindo essa live, que às vezes tem as coisas muito de mão beijada e não dá o devido valor. Robson, Robson, você só esqueceu de um detalhe aí, viu? Nós saíamos 5 horas da tarde e quando o ônibus não quebrava, a gente chegava às 11h30, né? Verdade. Isso não era comum. Chegar às 11h30 não era comum. O comum era o outro lado. Inclusive, eu lembro algumas vezes que ficamos ali próximo ao Ceasa e ficava apelando ao guardinha, né? Ele arrumar algumas frutas, tal. Enfim, foram bons tempos, viu? Realmente a juventude hoje, a juventude, ela precisa conhecer essas histórias para poder, inclusive, dar valor ao que tem, né? Belas palavras essas suas, porque realmente, inclusive, até me deixa um pouco mais tranquilo saber que outras pessoas têm um pensamento próximo desse pensamento, porque às vezes, do meu pensamento, porque às vezes eu até me coloco como uma pessoa utópica demais por acreditar que algumas coisas são possíveis e por que não são feitas, sabe? Mas é bom ouvir, foi muito bom ouvir você, porque eu passo a perceber que outras pessoas coadunam com esse mesmo pensamento, essa crença de que pela educação a gente consegue mudar vidas, mudar histórias. Muito obrigado mesmo pelas suas palavras, viu, Robson? Eu que agradeço. Vamos lá? Bom, cortou aqui o som. Tá bom. Bom, eu quero, desde já, Cleiton, te parabenizar pela iniciativa. Eu acho que é excelente, né? Eu já vi outras lives suas, você trazer pessoas que marcaram, né? Alguns que marcaram a história de Sobradinho, outras como nós que estudaram na escola técnica e conseguiram ter um direcionamento na vida, acreditando na educação. Então, parabenizo você pela essa iniciativa. Eu quero agradecer aí e
os colegas, né? O Jocap tem um tempão que eu não vi o Jocap, o Robson também nem se fala, cada um foi para um lado, né? Então aí eu quero, né, deixar o meu abraço para vocês, para todos que estão nos assistindo, eu quero deixar um abraço também, e quero falar que no nosso tempo, quando eu olho hoje, né, a internet, a facilidade que tem para estudar, hoje, se qualquer um quiser fazer um curso, pode fazer à distância. Não tem na cidade, faz à distância. No nosso tempo, não. Isso não existia. Eu vim conhecer a internet na mineração Caraíba. Então, era algo difícil que só né, que nos assiste, né, que estão em busca, né, de algo, que a educação ela é capaz de transformar a vida, é capaz de mudar, né? Eu costumo falar para minhas filhas, eu sou casado, tenho 3 filhas, costumo falar que nós temos que nos preparar, porque uma hora a oportunidade, e quando chegar, nós estamos preparados. Eu quero dizer que e essa questão de residência, né? Hoje não, hoje a internet é uma porta aberta, onde você pode fazer qualquer coisa, o governo, né, facilitou muitas coisas, então, assim, que esse exemplo nosso, que essa juventude toda, acredite na educação, acredite que a educação é capaz de mudar vidas, né? Só depende de nós, né? Todos nós aqui, nós temos uma história, e que essa história foi construída por nós, dia após dia, né? E possamos continuar acreditando e se mantendo firme na direção, né? Acreditando que a educação é capaz de mudar e transformar vidas. E é isso, Cleiton. Esse é o recado que eu quero deixar aí para todos que estão nos assistindo, tá bom? Maravilha, maravilha. E aí, Jocá, finalize essa Pronto, tarde e noite aí. Um grande abraço aí para Robson, que não vejo, mas foi um cara, quando eu cheguei em Sobradinho, como bons amigos na infância, fizemos tarde de dancinha no colégio, fizemos uma peça de apresentação na escola de uma luta do Rock Balboa. Nunca saiu da minha cabeça. Inovou amarrando as mesas. Lembra que no colégio, no sítio, tinha aquelas mesinhas verdes, né? Nós amarramos as mesas para fazer um ringue. E foi maravilhoso aquilo. E ali que estava nascendo cada um a esperança e nos descobrindo. Wando eu conheci na escola técnica, é um cara que eu falo muito, às vezes no Facebook, a gente dá um recado, que a gente ficou próximo por conta de Jailson e Wanda, a escola técnica, mesmo a gente saindo, não separou, nós viramos meio que família. E Cleito, que é um irmão, a gente é irmão mesmo de verdade, é meu amigo, é um cara de dentro da minha casa e eu de dentro da casa dele, com Raquel. E agradecer meus amigos que estão vendo essa live aí, que a gente de vez em quando dá uma lidazinha aqui nos comentários. Tem Neilza, Leca, minha amiga Leca de batalha do Colégio 24 de Fevereiro, alguém que nossos pais se conhecem. A gente se trata como primo por termos o mesmo sobrenome. A gente aprendeu a se tratar como primo. E dizer ao pessoal mais novo que quando eles estão em casa e acham que não deve estudar, que tudo é chato, tudo não ajuda. Cara, a Biblioteca Municipal de Sobradinho, quando tinha livros rasgados para aprender alguma coisa, e às vezes aprender buscando um colega
para te ensinar, porque o que você lia naquele livro, você não conseguia interpretar. Amigo Durval, que já era mais velho de escola técnica, você não entendia uma linguagem lá no livro de matemática, ia procurar ficar escoltando a ver se via Durval para Durval interpretar aquilo para você. O velho livro do Ricardo Feltri, levando na escola técnica, que botava o nome para pegar 10 dias, preferia até pagar uma multa do que liberar o Ricardo Feltri. Você está aqui falando que ela baixou esse livro de química do Feltrin, olha. Ela baixou o livro, olha que coisa maravilhosa. Pega, está sentado em casa, com ar-condicionado, com televisão, com internet, aí baixou um livro. A gente tinha que botar o nome para pegar o livro lá na escola técnica. Ricardo Feltrin, o desbravador de quem queria alguma coisa. E mas é isso aí, acreditem, os jovens, em vocês mesmos. Nós já estamos com os 40, vamos continuar buscando, estudando, dando exemplo, porque dar exemplo é algo bom. E dizer a Cleide que esse trabalho dele, sempre que posso, acompanho a live, quando não acompanho ao vivo, mas depois dou uma olhadinha em trechos, porque me sinto na obrigação de ver meus amigos ou pessoas que eu não tive convivência no período de Sobradinho, mas faz parte da minha cidade. Como o Robson falou que Sobradinho é a cidade dele. Eu cheguei em Sobradinho, ia fazer 13 anos de idade, em 1998 estava terminando, e abracei Sobradinho como a minha terra natal. Não é Centro-Sé, Sobradinho é minha terra natal. É o lugar que, quando eu piso os pés, não dá nem vontade de sair. Lugar maravilhoso, pessoas maravilhosas, precisa de atenção pública para se fazer uma cidade mais forte. E quem sabe, Robson, um dia não sai de Fortaleza e vem passar a velhice em Sobradinho. Edvando também, né, Evandro? Mas com mais é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção de todos. Pronto. Então, novamente agradecer a vocês por terem parado um pouquinho e dedicado esse tempo para contar as histórias. 4, não sei, Edvando aí, quarentões, falando de educação, 43. Que é uma paixão que eu tenho. Só quarentões, então, falando de educação, e eu acredito, ainda voltando nas palavras de Robson, eu acredito muito na educação, então, não sei por que eu comecei a fazer essas lives, mas não precisa ter uma justificativa, foi algo que nasceu de uma ideia, a partir de uma conversa em casa aqui mesmo, a gente teve a ideia e aí a família começou a fazer o teste. Pensei principalmente no fato de aprender a usar algumas plataformas e algumas tecnologias novas e, posteriormente, conversando com outro colega que é cientista social também, que é o Guilherme Ernesto, a gente criou o projeto de fazer um registro histórico ou de histórias de vida que poderiam, no futuro, serem transformadas em livros didáticos, paradidáticos e até em artigos científicos. E eu tenho visto, de alguma forma, outros trabalhos que são feitos a partir de histórias de vida, histórias de uma família, de uma pessoa, que servem de base para um trabalho maior nas ciências humanas. Mas eu tenho certeza que isso vai gerar muitos frutos. Não sei se pelas nossas mãos ou a partir de outras mãos, mas isso aí, para mim, assim, vindo é o que é importante. Então, agradecer. Nós temos uma live com Durval Geocaf na segunda, Durval, Bacu e Cleves, falando ainda da escola técnica, como que foi a escola técnica na vida deles, e posteriormente, já marcada mais 2 lives, uma com o Caú, falando da mãe dele, Dona Elisinda, e uma outra, o dia 1, dia 1º, dia 2, que é com Bahia e
Sidney e Neném, que são dois sobradienses que moram fora do país. Um mora na Espanha e o outro mora nos Estados Unidos, que é Bahia. Ou seja, ver também esse percurso, esse outro percurso que, né, duas pessoas que nós convivemos hoje seguiram, e como eles seguiram, quais as dificuldades que eles enfrentaram e superaram para chegar onde chegaram. Finalizando o dia 1 ou 2, com essa live, com esses estrangeiros sobradienses, nós faremos uma avaliação projeto. Eu e o Guilherme, mais algumas pessoas que nós queremos convidar para fazer essa avaliação, se estamos no caminho certo, se o projeto realmente está como planejamos, ou se requer algumas mudanças, por onde seguir, se tem que ter algumas mudanças aí estruturais. Mas é isso. É muito bom ouvir de vocês que estão distantes, uma avaliação já do projeto, mas, no mais, a gente segue esperando estar, de alguma forma, no caminho certo, né? Assim, sendo prolixo até. Mas é agradecer a todas as pessoas que comentaram, que estão participando, que assistem, que comentam. Os comentários eu vou colocando aqui em evidência para poder ficar registrado, ficar gravado também num vídeo que vai para o YouTube, no canal do YouTube que eu tenho. Mas é isso. Agradecer novamente e quem sabe numa próxima aí vocês estejam presentes aí, nem que sejam nas lembranças dos colegas. Valeu, boa noite aí, pessoal que está assistindo. E aí eu converso com vocês aqui offline.